a sua vinda. Do jeito que nós temos que estar preparados para a vinda dele, né? Então, a gente não pode estar de qualquer jeito, de qualquer forma, a gente tem que se preparar, né? Vamos embora ler para a gente saber como é. Ela não é uma parábola muito grande, ela é uma parábola pequena, mas se ela está ensinando como nós devemos estar já na vida dele, então a gente tem que estar desse jeito. Se a gente não tiver, a gente vai ser deixado para a grande tribulação, né? Pra, meus irmãos, isso não é uma tribulação, não. Isso aqui, sabe? Isso, como é que eu quero dizer? Quer dizer, é uma tribulação, mas assim, é algo que a pessoa vão ter que. Assim, é como se fosse assim. Se você. Porque no livro de Apocalipse diz, né? Que aqueles que recebem a marca da besta, elas vão ser o quê? Tanto se você receber como se você se prostrar perante a ele, né? Então, vocês vão ser marcados, vão perder a salvação da alma de vocês. Mas eu também entendo sobre o quê? Que essas pessoas vão ser obrigadas. Não é por vontade própria, elas vão ser obrigadas, entendeu? Porque ou vocês usam o chip, né, na mão, ou então facialmente, ou então vocês vão o quê? Vocês vão passar muito mal, muita fome, vão nos mercantis, não vão conseguir comprar, não vão conseguir nem entrar. Então, por isso que eu tô falando com vocês. Mas Deus assim mesmo Deus ainda vai interferir. Deus não vai deixar vocês só de maneira nenhuma. Só que vocês têm que, Cristo disse, persevera até o final, entendeu? Persevera, né? Até o final. Meus irmãos, eu enganchei, né? Mas eu soltei pra vocês, né? Quase que eu não consegui explicar, mas deu pra dar um jeitinho, né? Porque vocês devem imaginar, o Espírito Santo, ele vai sair da terra, vai sair o Consolador, e a igreja, e aquelas pessoas que abriram mão de tudo para estar no céu com Cristo. Então, essas pessoas que perseveraram até o dia até o dia do arrebatamento, elas subiram com ele. E as que ficarem para trás por falta de obediência, se você permanecerem firme até o final, vocês vão o quê? Vocês vão conseguir o que? A salvação da alma de vocês, entendeu? E vão ser ressuscitados, né, no último dia, logo pro julgamento, entendeu? No dia que for, porque só vai haver duas ressurreições. A primeira é agora no arrebatamento, e a última ressurreição vai ser depois do reinado de Cristo, entendeu? Mas pelo que eu li das Santas Escrituras, essas pessoas vão o quê? Como elas estão vivas em espírito e alma, né? Vão ficar com Cristo, entendeu? Mas o que? Vocês não têm o corpo ressuscitado. Vão ressuscitar tudinho. Pelo que eu estou entendendo, vai ser só... Pelo que eu li as Santas Escrituras, só vai ter duas ressurreições. A primeira vai ser agora no arrebatamento, né? Feliz daqueles que se acordaram agora no dia do arrebatamento. E a outra é após os 1000 anos do reinado de Cristo. Quando completar os 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra, aí é que vai tirar todos os mortos do sepulcro para serem julgados, entendeu? É sério, né, meus amores? Bora lá, né? Meus amores, ó, algo que eu vou dizer a vocês. Tudo que está escrito nas Santas Escrituras se cumpre. E se cumpre ao pé da letra. Meus amores, bora lá. Ó, vigiai, pois, porque não sabeis o que ora há de vir o seu Senhor. Mas considerais isto. Se o pai de família soubesse a hora que vigiava da noite, havia de vir o ladrão, vigiava e não deixava roubar a sua casa. Verdade, se as pessoas soubessem qual era o dia que Cristo vinha, o ano que Cristo vinha, o pessoal, mas era todo mundo se preparava. Todo mundo ficava conforme a vontade de Deus. Todo mundo. O quê? Mas só que vai pegar todo mundo de surpresa. Tem pessoas que nem acreditam mais no arrebatamento, entendeu? Eu falo isso porque quando eu falo que Jesus estava, quando eu vejo a cara de incredulidade das pessoas, é como se a gente estivesse falando uma coisa que não existisse, que isso não fosse acontecer. Se vocês soubessem que isso está tão próximo de acontecer. Continuando aqui, ó. Pois isto está vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora que não pensais.
Na hora que vocês menos pensam que Cristo vem, Cristo vai aparecer em cima das nuvens, no céu, junto com seu exército de anjos. Igual eu vi. Igualzinho eu vi, vocês vão ver. Se ele me permitisse, eu só tava com das vestes dele pra vocês, né? Pra quando vocês, quando aconteceu o arrebatamento que vocês verem, vocês vão dizer assim, aquele povo, ele era um povo que estava chamando a gente ao reconciliamento, que Jesus já estava voltando. E é verdade que ele estava falando, porque a veste dele é igualmente a veste que nós vimos. Eu vou soltar com a veste de Jesus, entendeu? Menino, para com isso, pelo amor de Deus. Estão endoidando. Olha, meus amores, o que eu tenho pra dizer pra vocês. Ó, eu vou soltar aqui, eu vou soltar só a cor do vestido do meu grande amor, né? Do jeito que ele estava trajado, né? No dia do arrebatamento. Que ele apareceu em 2 sonhos pra mim com essa mesma veste, entendeu? E é a veste do arrebatamento. E eu vou soltar pra vocês, né? Meus amores, no final do vídeo eu vou pedir uma confirmação dele. Se ele me permitir, eu solto pra vocês a cor da veste dele, né? Porque Cristo eu vi, Cristo completo, dos pés à cabeça. Não vi os pés dele que estava em cima das nuvens. Então, meus amores, continuando aqui. Cristo vai me dar algo, Cristo vai falar comigo algo, eu vou soltar ele, porque vou soltar só a cor da veste dele, entendeu? Tô pedindo a ele, se ele aceitar, eu solto pra vocês a cor, porque do mesmo jeito que eu vi, vocês vão ver ele, entendeu? Por quê? Porque já tá escrito nessa toda escritura. Depois eu solto pra vocês, tá bom? Ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Glória a Deus, isso aqui, né? Glória a Deus. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar meus amores, não consigo soltar. Servindo. Assim, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Glória a Deus. Ele está dizendo aqui que bem-aventurado é o quê? É nós, que no dia que ele vir, nós está fazendo a vontade dele aqui na face da terra, né? Não com negligência, né? Mas se aquele mau servo, glória a Deus, aí já pega logo, né? Então, meus amores, vocês vigiam, nós somos servos de Deus, a gente tá fazendo a vontade de Deus aqui na terra, não a nossa, entendeu? Mas se, meus amores, quando eu leio um versículo que eu entendo, eu já me dá logo uma angústia na minha alma. Ó, mas se aquele mau servo dizer no seu coração, o meu Senhor tarda a vir, aí é pior para ele, viu? Glória. Por isso que eu digo a vocês, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós estamos no tempo de espera pela vinda dele. É só vocês se alertarem. Cristo, a qualquer momento, ele pode aparecer em cima das nuvens no céu. Ele pode aparecer em cima das nuvens no céu, com seu exército de anjos, entendeu? Só que nesse sonho eu vi que eu estava subindo pro céu e eu estava vendo Jesus. Mas o meu filho mais velho, ele não estava vendo Jesus, não. Eu vou soltar esse sonho para vocês, entendeu? Só que as pessoas vão saber que é a vinda de Jesus. Você sabe por que elas vão saber? Eu acho que quem vai ter o privilégio de... Eu prestei atenção e entendi esse sonho. Quem vai ter o privilégio de ver Jesus é as pessoas que vão morrer e as pessoas que vão ser retiradas da face da terra no arrebatamento. Aquelas que vão ser arrebatadas para ir para o céu, elas vão ver Jesus em cima das nuvens. E as que forem tiradas da face da terra, elas vão ver Jesus, mas elas não vão permanecer vivas. E os outros que souberem vão só saber que Cristo sumiu da face da terra, igual está escrito. Isso é verdade, entendeu? É só vocês imaginarem, ó, no dia da vinda de... Porque eu vou soltar o sonho para vocês raciocinarem igualmente eu penso. Porque no dia que eu vi Jesus em cima das nuvens junto com os anjos, que eu não estava mais... Quando eu vi ele, eu estava dentro da minha casa. Quando eu olhando para ele, eu já não... quando eu avistei ele, eu estava dentro da minha casa. E eu olhando para ele em cima das nuvens, no céu, junto com os anjos, quando eu fui olhar para baixo, que eu tirei a vista dele, eu já não estava dentro da minha casa. Eu já estava no meio da rua, suspensa do chão e olhando para baixo. E eu vi a rua de uma ponta, a outra ela rachada, com a rachadura aberta.
e lá na frente estava meu filho. Só que eu vi que ele não estava me vendo. Eu estava vendo meu filho, mas meu filho não me via. Por isso que eu digo que o mundo espiritual vê nós. Mas a gente não vê esse mundo espiritual, não. Por isso que eu digo, eu já tinha morrido, entendeu? Eu já tinha morrido, não. Como é que eu quero dizer? Eu já tinha saído da face da terra, entendeu? Quando eu vi Jesus no arrebatamento. Por quê? Por que tu tá falando assim, Meire? Porque meu filho não viu. E no dia que meu filho... Teve outra parte que eu vi do arrebatamento, como fosse a continuidade, né? Que eu vi o meu filho, e eu disse assim, eu fiquei para pregar o evangelho nesse outro sonho, né? Ah, mesmo, deixa eu terminar o restante do outro detalhe do outro sonho. Quando eu vi o meu filho indo, que eu tava alto do chão, e eu olhando para ele, ele sem olhar para mim, era como se nada tivesse acontecendo. Foi um momento assim, foi um momentozinho assim, entendeu? Que eu já tava nos ares, e eu olhando para baixo, vi a rua rachada, e eu olhei pro meu filho lá na frente, e eu vi que eu tava vendo meu filho, mas meu filho não me via, entendeu? Também não sei se é porque ele tava de costa pra mim, né? Também pode ser, né? Mas era como se ele não estivesse entendendo nada do que tá acontecendo, é como se ele tivesse tudo normal, entendeu? Só que não tava normal naquele momento, eu já tinha acabado de o quê? De sair da face da terra, entendeu? E, meus amores, é como muitas visões tem por aí solta. Que a gente vê o que está acontecendo, mas aquelas pessoas não estão vendo, não. Se vocês vissem o mundo espiritual, vocês tinham pavor, vocês enlouqueciam. Tem pessoas que enlouquecem só com os detalhezinhos, né? Porque eu vejo que muitas coisas perturbam a nossa mente. Deus é muito maravilhoso, porque a gente não vê essas coisas. Se a gente visse os demônios, a pessoa, não existia ninguém bom na face da terra, todo mundo era louco. Porque todo mundo se angustiava. Porque eles passam a parede, não tem nada que segure eles, entendeu? O mundo espiritual é mais real do que vocês pensam, entendeu? Só existe dois mundos, é o nosso mundo físico, né, e o mundo espiritual. E no mundo físico nós faz o quê? Nós faz uma escolha, ou pro mundo, pelo que eu entendo, a Santa Escritura, o mundo espiritual tem dois caminhos. Um direto para o reino do céu, outro direto para o reino do inimigo. O reino do inimigo ninguém quer, mas está lotado assim, ó. Lotado lá. Por causa de quê? Por causa dos caminhos que vocês seguem, que não é o caminho de Cristo. Continuando aqui. Ó, meus amores, deixa eu terminar o sonho, que eu acho que eu nem terminei. Ó, quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Por isso que eu identifiquei esse sonho como um arrebatamento. Porque como é que as pessoas vão subir do cemitério pro céu se não for o arrebatamento? Primeiro é o arrebatamento. É, com certeza o arrebatamento. Porque eu vi aquelas pessoas saindo do cemitério e subindo ao encontro de Jesus nos ares dos anjos, entendeu? Por isso que eu entendi que esse sonho era o sonho do arrebatamento. Entendeu? No outro sonho que eu tive, eu até já soltei várias vezes para vocês, o outro sonho que eu tive, eu tava assim, eu tava assim, eu não sei se é outro detalhe do sonho, né? Porque Jesus, esse é o que eu soltei para vocês, é o primeiro sonho. Eu vou soltar ele para vocês bem rapidinho, ó. Eu tava no pé da minha porta, quando eu olhei pro céu, eu avistei Jesus em cima das nuvens junto com os anjos. Quando eu tirei a vista de Jesus, eu já não tava dentro da minha casa, eu já tava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando pro chão, eu vi a rua do Pontal, tela rachada. E o meu filho estava lá na frente, lá no começo da rachadura. Entendeu? O meu filho estava lá no começo dessa rachadura, eu olhei pro cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Entendeu, meus amores? Eu me acordei. Aí, meus amores, eu entendi. Eu estava olhando para ele e era como se ele não estivesse me vendo. Por quê? Porque o mundo carnal não vê o mundo espiritual, entendeu? Glória a Deus. Bora continuando aqui, né? Depois, no final, solto esse outro sonho, entendeu? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bem, em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo dizer no seu coração, o meu Senhor tarda a vir, meus amores, Jesus não tarda a vir. Eu queria que ele já tivesse vindo, mas eu também tenho muito, eu tenho uma pena tão grande dessas pessoas, porque essas pessoas, a gente prega a palavra de Deus, mas nem assim elas se voltam para ele, não. Entendeu? E a única solução da alma de todo ser humano é só a salvação em Cristo Jesus. E vocês não percebem isso.
Eu não sei o que é que acontece com vocês, que vocês não percebem. Meus amores, não tem outra pessoa que possa resgatar nós do abismo se não for Cristo. Por que que vocês não se entregam a Ele? Por que que vocês não aceitam o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário? Por que que vocês não se santificam a Ele? Para no momento que Ele chegar, Ele só levar nós. Meus amores, Cristo, com certeza Cristo já queria vir, mas Cristo tem pena da humanidade, por isso que Ele ainda não veio. Meus amores, nós estamos pregando aqui no livro do Apocalipse. Pelo livro do Apocalipse, se Ele quisesse vir, Ele já tinha vindo. Porque, meus amores, Ele tem misericórdia de muitas pessoas que vão ficar. Ele dá tempo a vocês, Ele dá tempo. Mas, meus amores, vocês prestem bem atenção, que Ele vai dar tempo, mas Ele não vai dar tempo, todo o tempo do mundo para vocês, não. Quando chegar no dia, Ele está batalhando, lutando. Cristo, eu presto atenção, que Cristo está o quê? Batalhando, lutando pela alma de vocês, para resgatar vocês desse dia do juízo. É desse dia do arrebatamento, que é um dia de trombeta, é um dia de juízo. Cristo está fazendo de tudo para resgatar a alma de vocês. E vocês direto dizendo não. Mas quando chegar no dia que acontecer, vocês vão se voltar para Ele. Só que vai ser tarde. Vocês vão para onde vocês jamais imaginaram de ir. Mas por quê? Porque vocês mesmo quiseram. Porque Ele tentou até as últimas consequências para fazer algo por vocês. E vocês direto ignorando Ele. Desde quando Cristo fez o sacrifício dele, que Ele começou o ministério. É só rejeição. É só... Quando não rejeita, está fazendo o que da palavra dele? Muitas pessoas fazem da palavra dele comércio. Igualmente ele detestou o que os fariseus estavam fazendo no templo dele. A casa do meu pai eu nem reconheço mais. A casa do meu pai, casa de oração, fizeram casa de comércio. Então, hoje em dia é do mesmo jeito. Qual é a diferença daquele tempo para esse? Aquele tempo porque foi derrubado, e agora Cristo vai derrubar todos esses tempos. Olha, presta bem o que eu vou dizer a vocês. Esse tempo agora do juízo, Jesus vai derrubar muito tempo. Ele vai derrubar muito templo mesmo. Muito tempo por terra. Por quê? Porque vocês não se voltaram para Ele. Vocês tiveram chance, vocês tiveram oportunidade, vocês tiveram chance de conserto e vocês direto ignorando. Ou achando que Ele não vem, né? Ou então achando que Ele não vai vir tão cedo. Vocês esperam mais que o mundo se acabe do que Cristo venha. Só que para Cristo vir tem um tempo determinado. Quando chegar o tempo, ou vocês estão preparados ou não estão, Ele vem. Só que antes disso, Ele trabalha bastante. Eu reconheço que Cristo está fazendo de tudo para salvar as almas das pessoas. Mas as pessoas não conseguem perdoar. As pessoas é direto com o coração endurecido. As pessoas não começam a se santificar para Ele e querem ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Qual é a pessoa que não quer ir para o céu azul que vocês veem aí? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo almeja o céu. Mas ninguém se santifica. E o nome do céu azul que vocês estão vendo, o nome desse céu se chama eternidade. E cujo o nome é santo. Eu vou soltar no final dessa parábola aqui, eu vou soltar isso que eu estou falando para vocês. Porque eu já li. O nome é santo. Quem habita lá nas alturas é santo. Que é Cristo, que é Deus. Então. E as pessoas, né? Então. Meus amores, lá no céu não entra pecado, não. Besteira as pessoas pensaram que entrar lá no céu entra pecado. Não entra, não. Nem entra e nem tão pouco ficou lá. Primeiro o anjo que pecou, que foi Lucifer, Deus desceu ele do céu para a terra. Nem foi nem para a terra, mais profundo do abismo. Deus desceu ele de lá, entendeu? E aí, meus amores, Deus desceu ele de lá. Por que Deus vai aceitar um ser humano com teimosia e desobediência lá no céu junto com ele? Realmente é verdade. Deus não vai aceitar isso da gente, não. A gente que tem que se ajeitar, consertar nossas veredas, como o apóstolo João Batista ensinou, a endireitar nossas veredas, nossos caminhos, que o Senhor está voltando pela segunda vez, é verdade, entendeu? Continuando aqui. Mas se aquele mal, já li isso aqui, bora pro outro aqui. E começando a começar a esparçar os seus servos e a comer e a beber com os hebreus, virá o seu Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora que ele não o sabe. Você está vendo? Cristo vai pegar de surpresa. Vai pegar de surpresa porque vocês mesmo querem. Porque vocês não almejam nem tampouco esperam. Por isso, meus amores, muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas vão ficar de boca aberta. Porque jamais espera que Cristo vai vir do jeito que Ele vai vir.
Mas antes ele tentou consertar vocês. Antes ele almejou que vocês se voltassem para ele. E separou-lo e destinará a sua parte com os impactar. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vocês sabem que para onde vão não é não é um canto bom, como está escrito aqui. Já separou a sua parte, que é o que? Com os impactar. Deixa eu ver aqui. O impactar. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, um canto desse vocês acham bom para vocês colocar a mãe de vocês? É não mesmo, não é um canto bom não, porque a alma da gente vai ficar, a alma da gente vai ali haverá pranto e ranger de dentes. Não, Mira, não vai ser um canto bom não, porque nossa alma vai chorar e a gente vai ranger os dentes de dor. Porra, então se pronto, é só vocês meditar, né? Eu tô lendo as Santas Escrituras, que é o que? Mateus 25. Acabei de ler uma parábola para vocês. Entendeu? Meus amores, olha, é muito fácil. Por isso que Cristo disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Porque, meus amores, tem que haver santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Eu vou soltar sempre esse versículo. Vixe, já tá mesmo em cima, glória a Deus. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Você, ó, esse céu que todo mundo almeja, vocês sabem como é o nome do céu? Eu acabei de ler aqui na Santa Escritura, o nome do céu. Preste atenção no detalhe desse versículo. Esse versículo ele é cheio de detalhes, só detalhe maravilhoso. Primeiro, eu vou ler aqui o versículo 15, que ele é completinho, cheio de coisas maravilhosas, ó. Porque assim diz o alto e o sublime. Vocês sabem que quando fala alto e sublime, está falando de Cristo, está falando de Deus. Presta atenção. Que habito na eternidade. Viu agora o nome do céu? Eternidade. Continuando. E cujo o nome é santo. Aí as pessoas querem ir para lá. Eu tô pronta, tá? A gente tem que se preparar mesmo. Todo dia nós temos que renunciar. Todo santo dia nós temos que renunciar. Entendeu? Ó. Agora eu vou continuar lendo aqui, ó. Eu vou começar do começo. Eu vou repetir daqui, ó. Que habita na eternidade, cujo o nome é santo. Tá vendo? O nome é santo. Na altura e no lugar santo habito. Você está vendo? Ele está dizendo que habita onde? No lugar santo. No lugar santo. Cristo habita. Deus habita no lugar santo. Entendeu? E as pessoas querem ir com brinco, com anel, com pulseira, com batom, com tudo. Ei, quando nós nascemos sem nada. Do mesmo jeito, Deus quer retirar da gente daqui sem nada. Entendeu? Porque é Cristo que quer que nós dê exemplo aos outros. Entendeu? Como também com os contritos e abatidos de espírito para verificar. E o espírito dos abatidos e para verificar o coração dos contritos. Preste bem atenção que esse último versículo que eu vou ler aqui é justamente para quê? Justamente após o arrebatamento. Vai chegar o dia que Cristo vai parar de estar chamando vocês para... Vai chegar o dia que Cristo vai parar de chamar vocês o arrependimento. Preste atenção. Versículo 16, ó. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o homem perante a minha face se oprimirá, bem como as almas que eu fiz. Eu vou repetir para vocês aqui, ó. Ele tá dizendo que agora no arrebatamento ele vai parar de bater boca, de ficar chamando vocês de chamar vocês ao conserto. Ele vai parar com isso. Vou continuar aqui, ó. Nem continuadamente me indignarei. Então, ele vai parar de ter raiva, porque ele chama vocês ao conserto. Vocês não, ele se indigna, ele tem raiva. Ó, nem continuadamente me indignarei, porque o homem perante a minha face, ele tá lá no céu,
fez as coisas erradas aqui, ele tá olhando, ele chama a atenção, porque tu faz as coisas na cara dele, entendeu? Se o primirá, bem como as almas que eu fiz. Nossas almas foi feita por ele. Ele conhece nós completo, entendeu? Meus irmãos, encerrei para vocês aqui, soltei. Ó, presta bem atenção, eu vou ler o versículo 14, que é para vocês entenderem. Vou ler 3 versículos, né? Era para me ler 14, o 15 e 16. O 14 eu vou deixar agora por último, porque Deus está chamando o quê? O povo ao conserto. Pelo que eu entendi nesse versículo, Deus está chamando o quê? Os pastores falem com as ovelhas de Cristo para que elas fiquem em ordem esperando pela vinda dele. Mas se os pastores não fizerem isso, quando Cristo vir pegar vocês desapercebidos, do jeito que vocês querem, e sem um pastor ter avisado, então, se vocês entendem aí, ó. Aplanai a estrada, aplanai e o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então, meus amores, eu vejo uma grande responsabilidade nas costas de quem? Nas costas dos pastores. Os pastores, se os pastores preferirem ficar com a igreja cheia e segurar essas pessoas dentro da igreja, se eles preferirem fazer isso, sem dar a doutrina correta do jeito que Deus permite, então, essas ovelhas, se elas se perderem, ai desses pastores. Eu não queria ser um pastor, não. Eu não queria, não. Por isso, meus amores, eu prego a palavra de Deus. Sempre eu falo para o quê? Para que essas pessoas se santifiquem, procurem um pastor e aceitem Jesus Cristo como seu Salvador. Eu sempre falo de arrependimento, de transformação de vida, de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque está escrito na Bíblia, por que eu vou falar ao contrário? Para encher a igreja está cheia. E a minha irmã toda contaminada do sangue dessas pessoas. Ei, quando chegar nesse grande dia, vamos dar de conta dessas pessoas. Deus me livre, entendeu? Eu prefiro pregar santificação, vocês me odiar, do que eu ficar com a minha boca aberta e ficar com muitas pessoas do meu lado e eu conduzindo essas pessoas imaginando que vão pro céu. Por causa de ureia, ó, por causa de batom, por causa de pó, por causa de várias coisas. Eu vi Cristo me mostrou uma cabeça de uma mulher toda maquiada. E essa mulher falando comigo sobre maquiagem. Ele me mostrou só a cabeça da mulher. Eu olhei assim pra ela, assim, só a cabeça dela falando sobre maquiagem. Cristo falando sobre o quê? Sobre o tempo evangélico. Sem dizer as vestes dessas pessoas. Porque, meus amores, eu acho que nem Cristo está nem reparando sobre as vestes, mas Cristo repara sim. Entendeu? Porque aqui nas Santas Escrituras está dizendo que a gente tem que se comportar com modéstia, igualmente aquelas mulheres antigas que trabalhavam para Deus, para agradar a Deus. Se aqui está escrito, eu vou fazer o contrário, vocês podem ter certeza que se eu sair da terra, vai ser direto para pagar o que eu tô. Meus amores, é sobre o que, meu Deus? É sobre escândalo. O povo, vou tirar do meu reino todo o povo que causa escândalo. Meus amores, a humanidade quase toda que estão nas igrejas, elas causam escândalo. Escândalo com vaidade, escândalo com as vestes, escândalo com a sua própria vida, escândalo que não consegue, não é tanta coisa. Por isso que eu digo, a gente tem que vigiar mesmo. Não, eu não posso perder a minha salvação porque eu não pedi um perdão a um irmão meu, porque eu não deixei a minha vaidade de lado, porque eu não troco as minhas vestes adequadamente do jeito que ele quer. Por mínimos detalhes eu posso perder a minha salvação. E as pessoas ainda têm raiva quando a gente chega e fala sobre isso. As pessoas me odeiam quando eu abro a boca. Ai, que tua pregação muito pesada. É melhor eu pregar a verdade, você estar ciente do risco que vocês estão correndo, de perder a salvação da alma de vocês, para que vocês vão se lembrar. Se vocês continuarem, vocês vão se lembrar. Aquela mulher que pregava na internet, ela estava coberta de razão. Porque por causa desses mínimos de detalhes, nós perdemos a nossa salvação. Nós perdemos de estar no reino do céu com Jesus. Que era o que nós almejávamos, mas por causa nós almejávamos, mas nós não queríamos para nós. Porque se nós quisesse para nós, vou fazer uma comparação. Nós tínhamos se desprendido de tudo para estar no reino do céu com ele. Entendeu? Vocês vão reparar lá na frente, vocês vão reconhecer. Entendeu? Meus amores, aqui na Santa Escritura, não passa a mão na cabeça de ninguém. Não sei porque que as igrejas, as doutrinas, eu vi um culto de doutrina. Eu vi, tem doutrina só, mais assim de perdão, né? A gente não abre a boca, não fala muitas coisas. A gente tem que falar o que está escrito nas suas escrituras. Doa quem doer, entendeu? A gente tem que falar a verdade. Ai, porque a tua pregação, já me disseram que a minha pregação era muito dura. Não é dura não.
mais dura era a de Jesus, que ela foi até o crucifixo. Quando ela abria a boca, aquele pessoal que tem a palavra de Deus, eles procuravam matar Cristo. A pregação dele foi dura. Por quê? Porque não entrava a pregação de Cristo nele. Entendeu? Por quê? Porque Cristo estava santificando as pessoas para o reino do céu. E ele estava santificando as pessoas para ficar só dentro da igreja. Só para o quê? Só para eles ter o que as ovelhas podem oferecer. Entendeu? Isso aí é que é ilícito. E a preocupação das almas dessas pessoas para onde é que vão. Por isso que Cristo diz. Estão na porta do... Eles estão, os fariseus, estão na porta do céu. Eles nem entram e nem deixam os homens entrar. Cristo abriu a boca e falou. Você sabe por que Cristo falou isso? Porque os templos estão lotados de gente. Nem eles vão para o céu. E, meus amores, não é todos pastor, não. Não é todo pastor, não. Nem todo tempo que aceita isso, não. Porque eu vejo que tem pastores que amam o trabalho de Cristo. Tem pastores... Eu peguei uma pregação de um pastor, eu chorei. Ele é um homem de Deus, ele é um servo do Senhor, um servo mesmo, entendeu? Porque, meus amores, a ovelha é ovelha sim, mas a ovelha sempre ela escuta a voz do seu pastor. Agora, tem pessoas que conduzem como se fosse conduzir qualquer coisa, e pior que elas nem imaginam que elas vão dar de conta, meus amores, vão dar de conta do sangue dessas ovelhas, entendeu? Deus me livre, então, por isso que eu digo, um cargo é muito grande, cargo de pastor, eu não pretendia pra mim não vou mentir. Meus amores, só o meu... Glória a Deus. Meus amores, olha, eu vou fazer aqui, ó. Cristo, pronto, Cristo. Cristo é o líder Cristo é o pastor de todos os pastores, né? Ele é o principal, ele é o cabeça. Por isso que eu digo, tem pastores o que aceita quando Cristo chama a correção. Tem uns que não, endurece o coração. Entendeu? Meus amores, olha, eu prestei atenção. Cristo, todo mundo fala que Cristo é um homem santo. Realmente é, com certeza. Isso aí eu jamais não tenho dúvida. Mas, meus amores, ninguém quer fazer o papel que Cristo fez. De santificar aquelas pessoas para o reino do céu. Foi por isso, meus amores, quando as pessoas... Tem pessoas que a amam, quando aquelas ovelhas que são de Deus mesmo, elas começam a amar essas pessoas, quando prega com a verdade. Porque que elas veem que a gente está batalhando sobre a vida delas para o reino do céu, entendeu? Mas tem pastor, não. Ai, porque a igreja vai ficar seca. Tomara que a igreja fique seca e tu fique longe do sangue dessas pessoas, do que a igreja está lotada e essas pessoas te acusarem perante a Deus. Ai de ti, entendeu? Por isso que eu digo, meus amores, é muita coisa nos ombros de um pastor. Pensa que eu não reconheço? Eu reconheço. Porque Jesus, o meu rei, meu salvador, ele é pastor, entendeu? Por isso que ele tenta resgatar as pessoas, ele chama as pessoas ao conserto, mas ele chama de várias formas e as pessoas nem assim elas não se consertam, entendeu? E ainda quer estar com ele, entendeu? Cristo fez de tudo pra gente seguir o caminho dele e as pessoas não querem, né? Olha, eu tô suando. Deixa eu colocar aqui pra vocês, deixa eu ver aqui, pronto, aqui, deixa eu ler aqui pra vocês. Eu já falei pra vocês várias vezes que eu ia... Glória a Deus. Que calor que eu tô sentindo. Ai, de sair daqui. O calor tão grande que tá.
Glória a Deus. Meus amores, eu tô tentando procurar aqui um versículo que eu sempre solto sobre o atalaia. Sobre o atalaia, aquelas pessoas que pegam a palavra de Deus, entendeu? A gente chama o ímpio ou arrependimento. Mas vocês, se vocês imaginar o que tem sobre os ombros da gente, a pessoa temia. Bem-aventurados são vocês, só que escuta a palavra de Deus. Bem-aventurados são vocês. Porque aquelas pessoas que Deus confia algo, se elas não fazerem, então, o peso, as mãos delas estão todas sujas do sangue dessas almas, entendeu? Deixa eu ler isso aqui pra ver se é esse, né? Eu marco um bocado de coisa, mas eu acho que ainda não sei. Eu acho que ainda não é esse. Meus amores, calor, Deus me livre, né? Bora, eu vou ler esse daqui. Eu não sei se é esse. Bora lá. Vou começar do versículo 7, que já tá marcado, com certeza eu já li, né? Bora lá. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que em nunca mais dirão, viver o Senhor que fez subir de Israel da terra do Egito, mas viveu o Senhor que fez subir e que trouxe a geração, a casa de Israel, da terra do Egito e de toda a terra para onde os tiverem arrojado, habite na sua terra. Quando os profetas já o meu coração está quebrado dentro de mim, todo os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa da sua santa palavra. Porque a terra está cheia de adultério e chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Meus irmãos, primeiro está dizendo que tem profeta que Deus está o quê? Decepcionado com ele, porque Deus confiou algo para ele pegou, virou as costas para Deus. Eu não vou dizer ao contrário, porque eu também já virei as costas para Deus, mas quando eu não entendi, a partir do momento que eu comecei a entender, eu jamais virei as costas para ele, entendeu? Jamais. Eu poderia até virar sem entendimento, mas eu tendo um entendimento, eu jamais faço tal coisa como isso, entendeu? Quando eu não conhecia, quando eu não entendia, como eu nem sabia ler, então, eu virei as costas para ele mesmo. Porque Cristo apareceu a primeira vez para mim, me alertando em sonho, e eu guardei, eu não soltei para você. E nem tão pouco estava pregando a palavra de Deus. Depois do que Cristo me mostrou em vários sonhos, foi que eu me acordei e comecei a soltar a palavra de Deus. Porque eu estava o quê? Eu não tinha entendido, ele sabia. Como tem escrito nas escrituras, ele falou assim no versículo, ele me mostrou no versículo que cabia a mim, ele disse assim, ó. Ela, porém, não reconhece que tem o grão, o vinho e o azeite. Primeiro, o grão é a palavra de Deus. O vinho, tem um vinho e tem um azeite. O azeite é que ela é ungida. E bem declaradamente.
que eu sou uma pessoa que fui determinada para falar com vocês, e o que eu estava me negando, eu me neguei, não foi foi muito tempo para ele. Agora, o restante dos meus dias é que eu tô com vocês, mas antes eu não estava. Tinha também virado as costas para ele. Por isso que no segundo sonho, Cristo me mostrou, eu estava de costa, eu estava de frente para eu estava de frente, e Cristo vinha descendo uma rua pelas minhas costas, eu olhando eu de frente para lá, eu me virei para poder ver ele passando. Quando eu me virei, então, eu me virei porque eu estava de costas, eu virei assim a cabeça para me olhar. Quando eu virei, eu vi ele descendo uma rua, então, eu estava com as costas viradas para ele. Isso quer dizer que eu também tinha virado as minhas costas para ele. Eu entendo todos os meus sonhos, eu entendo o significado. Muitas pessoas não entendem nem ignoram os meus sonhos, mas eu não ignoro, eu entendo todos os detalhes dos meus sonhos. Por isso que eu solto para vocês abertamente. E o pior, que eu ainda encontro nas Santas Escrituras, os detalhes da mesma coisa que eu penso, entendeu? E eu tinha virado as costas para ele, porque eu não reconhecia, entendeu? Ele estava precisando e eu não sabia. E depois que eu entendi, foi que eu comecei a falar. Mas eu só prego desse jeito. A minha maneira de eu falar é chamando o povo ao arrependimento. É chamando o povo ao conserto perante a ele, entendeu? Porque, meus amores, sem conserto, sem arrependimento, sem morrer aquela velha pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus, é impossível vocês herdar o reino do céu. Eu digo isso, meus amores. Meus amores, olha, Cristo já me deu tanto livramento de morte, não foi só um não, foi vários livramentos de morte. Para mim estar hoje aqui com vocês pregando o evangelho. No começo desse ano eu deveria ter morrido de acidente, vocês sabiam? É umas 11 horas da noite eu deveria ter morrido. Então ainda ia completar um ano que eu tinha morrido, entendeu? Por que que Deus me livrou? Uma Hilux, ela dançou em cima de mim quando eu vinha atravessando a avenida. Ela vinha em alta velocidade, a moto atravessou bem devagarzinho a avenida. O que é que dali foi Cristo que me defendeu. Quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que ele falou, eu te livrei da morte. Ele falou desse jeito comigo. Eu entendi. Ele me livrou da morte porque ele quer que eu faça algo por ele, porque eu poderia ter morrido ali. Mas ele mandou o anjo vir me proteger. A Hilux dançou, nem no fio do meu cabelo ela encostou. E deu o livramento, a menina deu o livramento à pessoa que me trouxe, entendeu, meus amores? Porque eu trabalhava à noite, eu vinha do trabalho à noite, eu chegava em casa, era 11 horas da noite. Porque eu passava 2 cidades para chegar na minha, entendeu? E Cristo me livrou. Aí eu comecei a soltar o sonho na igreja. E soltar o sonho na igreja, só pregar a palavra de Deus. Aí foi que como Cristo começou a se revelar para mim mais e mais ainda, entendeu? Por isso, esse aqui é um testemunho que eu tô contando para vocês, sabia? De um livramento, fora os outros que ele já me livrou, entendeu? Fora os outros. Sempre quando eu chego nas igrejas, a primeira coisa que ele fala, quando eu tô com desobediência, se lembra, não esquece do que eu fiz por ti. Então, e o que ele fez por mim, o que eu faço por ele, jamais não paga nem o livramento que ele já me deu, entendeu? Por isso, meus irmãos, eu prego a palavra de Deus. Muitas pessoas ignoram a maneira de eu pregar, mas eu não vejo de outra maneira de pregar o evangelho, não. Sabe por que as pessoas ignoram? Porque o mundo mudou e as pessoas mudaram. Aí, porque o mundo mudou e as pessoas mudaram, a nova geração, aí acha que o evangelho mudou. O evangelho mudou, não. Aquelas pessoas antigas, é muito mais fácil elas ter se salvado do que essas pessoas de hoje. Dessa geração que nós estamos vivendo. Porque, primeiro, elas não se largam da vaidade. Segundo, porque elas querem andar igual o mundo anda. E Cristo não chamou nós para andar igual o mundo. Cristo mandou nós odiar o mundo e amar as coisas celestiais. E as pessoas são ao contrário. As pessoas odeiam as coisas celestiais e amam as coisas do mundo que o mundo oferece. É isso. É isso que vai impedir muitos crentes de estar no céu junto com Jesus. Eles almejam. Mas, meus amores, é muito difícil. E Deus fala mais do que com as rosas dele. Cristo tem o maior ciúme das rosas dele. E ele quer fazer de tudo para resgatar vocês, entendeu? E os homens, os varões é mais pouco. Os varões é mais pouco. Os varões é só o quê? Eles levar a palavra de Deus. Mas as rosas dele, elas estão o quê? O mundo está ferindo elas. E elas nem reparam, elas não reparam. O mundo está ferindo vocês são mais rosa linda. Eu fui num culto, lá estava cheio de rosa linda. Era tanta rosa, tinha varão, só 1 ou 2 ou 3 varão. Mas era a rosa de Jesus. Muitas rosas de Jesus. Mas elas querem Jesus e ao mesmo tempo elas querem as coisas do mundo. E Deus não aceita isso não. Deus não aceita isso não.
Por isso, e quando eu vou falar, as pessoas não aceitam, porque diz que a minha pregação é uma pregação dura. Não é pregação dura, não. Aqui no livro do Apocalipse, aqui no livro de... Deixa eu ver aqui. Mateus mesmo, eu vou soltar aqui pra vocês. Mateus 24. Glória a Deus. Mateus 24, vocês vão ver aqui, ó. É Cristo falando, Mateus 24 e o versículo 35, ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. E as pessoas acham que... Teve pessoa que já chegou pra mim e disse assim, Mary, mas aquele tempo era um tempo antigo, hoje que a nova geração, o evangelho de Cristo é diferente, de jeito nenhum. Se vocês soubessem que o mesmo autor da Bíblia inteira é ele, vocês raciocinavam, entendeu? Cristo não veio, ele disse, eu não vim abolir a lei, não. Muito pelo contrário, eu vim fazer que vocês cumpram a lei. E as pessoas não querem cumprir, não. Entendeu? Por isso que eu digo, meus amores, a gente tem que haver conserto da nossa parte com Cristo, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.